para a nossa última parte. Seguimos aí o tempo certinho. Agora, o contexto de aplicação da indexação na web. E aí, assim, muito do que a gente já falou nos dois contextos anteriores, né? Por exemplo, os catálogos digitais ou a indexação automática se dá a partir de softwares que são online. Então, é claro que a web ela está presente como um meio, né, para esses outros contextos. Mas eu separei a indexação na web como um contexto específico para falar de algumas práticas que são mais comuns na web e para mostrar para vocês ali onde entra a atuação do indexador, tá? Nesse contexto. Então, quando eu falei, inclusive, de evolução da indexação de histórico lá no módulo 1, eu comentei aí alguns momentos, né? A gente lá na nossa linha do tempo, a gente já passou por alguns momentos aí que mostram essa evolução da indexação e como foi, né? Qual a característica da indexação em algumas décadas, alguns anos em que ficou clara a utilização, o crescimento, a ampliação da web no nosso dia a dia profissional, enfim, pessoal. Então, na década de 90, a internet se popularizou com a web. Né? A web na internet ganhou ali todos os holofotes e o número de sites aumentou de uma forma muito rápida. Né? Então foram sendo criados muitos sites. E aí, dois projetos se destacaram como instrumento para facilitar a localização desses sites. O Yahoo e o Open Directory Project. Então, esses eram dois sites, a gente não tinha o Google ainda, né? Imagina que loucura. A gente hoje praticamente usa o Google o tempo todo, mas a gente usava o Yahoo e o Open Directory Project para encontrar esses sites. Esses dois sites, eles apresentavam uma hierarquia utilizada para indexar os sites, e eles aceitavam sugestões de usuários. Então, por exemplo, eu fiz um site, eu mostro lá para um desses dois em qual categoria está o meu site. Ou eu consultei um site, eu vejo que isso é um site de esportes, e eu apresentava ali essa sugestão para esses dois diretórios, né? Não eram ferramentas de busca. Aqui para vocês terem uma ideia, né? Então, isso não está mais disponível na web, né? Mas eu consegui essa imagem. Então, vocês veem aqui, por exemplo, na área de, sei lá, de referência, né? A categoria de referência. Eu tenho mapas, eu tenho educação, eu tenho bibliotecas, né? E aí, em cada uma dessas categorias, eu tenho subcategorias. Então, a indexação na web, nesse momento, ela consistia nessa classificação dos sites de acordo com esses diretórios. Era possível também aqui uma busca, mas a navegação por diretório era muito comum. Então, veja que que eu estava no início do grande aumento de sites disponibilizados. Hoje em dia seria impossível essa navegação, né? Ela teria que ter muitas subcategorias ou ser voltada para áreas muito específicas para permitir com a navegação aí a localização de sites. Ainda tem alguns diretórios específicos disponíveis. E aí, em 2001, acontece a bolha da internet, né, ou ali a bolha das .com, né, das empresas baseadas na internet, quando teve ali o crash, inclusive na Bolsa de Valores, né, onde essas empresas aí se depararam com os seus grandes problemas, e algumas sobreviveram. Quais foram as empresas que sobreviveram? Foram aquelas que mostraram que a aposta na colaboração de usuários ou na inteligência coletiva poderia agregar valor ao que elas faziam.
Então, é nesse momento que surge a Web 2.0, né? A origem desse conceito. Quando eu vejo que as empresas que consideram ali uma construção coletiva ou a colaboração dos usuários é o que agregava valor e fez com que essas empresas se sobressaíssem. E a evolução tecnológica, nesse momento, permitiu que os usuários, de maneira livre, sem regras, né, sem política de indexação, sem vocabulários controlados, realizassem indexação. Né? Como a gente sabe, o nome desse tipo de indexação é a folksonomia, que é caracterizada pela etiquetagem, né, pela associação de etiquetas de conteúdo em linguagem natural aos recursos na web. Então, as empresas que já trabalhavam, né, que já tinham aí esse caminho traçado, foram as empresas que se sobressaíram nesse momento. E a indexação a ser realizada nesse contexto, né, ela começou a abarcar a atuação dos usuários. É bem comum, né, esse tipo de indexação no Wikipedia, no Flickr, no YouTube, né, a recuperação da informação nesses sites, ela se baseia também ali no casamento entre a descrição e a necessidade de busca do usuário, só que essa descrição ela é com marcação de conteúdo a partir da definição de tags. Ela pode ser considerada também uma indexação social. Então, veja que a indexação na web, nesse novo momento, ela se deu a partir da participação dos usuários, e nesse contexto de atuação, há claramente a participação do bibliotecário, do profissional especializado em indexação, na melhor representação de conteúdos na web que são de grandes empresas e etc. Então, por exemplo, eu posso... aqui eu tenho uma imagem do Flickr, né, que é o site que disponibiliza fotografias, por exemplo, entre outras imagens. Então, eu tenho o Flickr, eu posso ter a minha página no Flickr, e aí eu mesmo defino aqui as características da fotografia que eu disponibilizei, o local onde ela foi tirada, o título, as palavras-chave, e por aí vai. Então, é claro que nesse momento o contexto permitiu e valorizou a interação e a atuação dos próprios usuários na indexação. E o trabalho indexador está em providenciar isso para grandes corporações, grandes empresas que não querem que os seus funcionários, de maneira aleatória, por exemplo, disponibilizem ali conteúdos sem grandes chances de ser recuperado. Então, a atuação continuou nesse sentido. Ainda nesse mesmo período, né, nesse mesmo período aí dos anos 2000, surgiram pesquisas que mostraram que a classificação facetada, né, era uma maneira de estruturar essa etiquetagem, né, e melhorar a recuperação da informação. Então, primeiro, isso estava de uma maneira absolutamente livre, né, nesses sites aí de Web 2.0 que permitem a construção colaborativa de conteúdo, e nesse momento viram que, peraí, é interessante se a gente fizer uma estruturação dessas etiquetas ou determinar facetas, né? Então, por exemplo, etiquetas que descrevam o local, etiquetas que descrevam quando acontece, né? Isso é um exemplo de classificação facetada, para que essa estruturação de etiquetas ajude na recuperação da informação. Então, uma opção é manter as etiquetagens, né, manter as etiquetas atribuídas pelos usuários, e uma forma de melhorar a distribuição dessas etiquetas é criar categorias pré-determinadas. O YouTube é um bom exemplo disso, né? O YouTube, ele apresenta aqui algumas categorias, né, que contém naturalmente vídeos que são mais acessados. Então, por exemplo, jogos, filmes, esportes. Então, essas categorias, elas facilitam a recuperação da informação, levando em consideração
que a indexação no YouTube, ela se dá pelos próprios produtores de conteúdo. Né? Então, como que isso acontece? Né? Quem aí já disponibilizou um vídeo no YouTube sabe bem disso. Existe um momento onde são definidas tags de conteúdo. Né? O YouTube, inclusive, ele chama atenção para que essas tags elas sejam representativas de conteúdo. Porque se, por exemplo, você disponibiliza um vídeo de 1 minuto e define uma lista de 50 tags de conteúdo, isso é uma indicação de spam. Né? Ou seja, você está tentando fazer com que seu vídeo seja muito recuperado, sendo que o usuário, quando faz a busca, recupera seu vídeo e fala, mas esse vídeo não fala nada disso. Né? Então, o YouTube tenta lidar com esse problema da folksonomia dessa forma, né? Orientando, às vezes apagando alguns conteúdos, trazendo, ele inclusive oferta cursos de como melhor definir as tags e por aí vai. Né? Então, é um contexto interessante onde a gente pode trabalhar na etapa de editoração dos vídeos, né, ou de edição dos vídeos antes deles serem disponibilizados, auxiliando na melhor descrição desse tipo de conteúdo, né, o que inclui a definição das tags. Né, inclui outros elementos também, que facilmente a gente pode ali se apropriar e se especializar, mas é interessante pensar que, por exemplo, grandes canais, hoje a gente sabe disso, que muitas pessoas têm como negócio um canal no YouTube, por exemplo. Né? Ou para muitas empresas isso é extremamente relevante. Né? Ou para instituições em geral, por exemplo, a USP, a UNB, né? A presença dessas instituições no YouTube já é algo que indica a sua relevância, a sua ascensão em certos índices que mostram as melhores ou as mais acessadas, as mais conhecidas universidades. E a gestão adequada desses canais, né, que perpassa necessariamente pela melhor definição do título, pela melhor definição das tags, e óbvio, a gente vai também para a parte de edição de conteúdo, de vídeo, né, vídeos bacanas, bonitos, mas para mostrar a vocês que esse é um contexto que está aí aberto e pronto para ser trabalhado por indexadores. E a indexação na web, ela utiliza a categorização, sistemas de recomendação, busca de texto completo. Né? Então, os sistemas de recomendação, por exemplo, você acessa um conteúdo, é indicado um outro conteúdo para você com base no seu perfil. A categorização, já falei um pouco. A busca de texto completo com base na descrição do conteúdo, ela se dá geralmente pela inserção de metadados nos recursos que são disponibilizados na web. Então, por exemplo, eu faço uma busca no Google ou, enfim, qualquer outro site, e essa minha busca vai levar em consideração o texto completo de vários recursos que são disponibilizados na web e a indicação de metadados descritivos que constituem esses recursos. Vou falar um pouquinho mais sobre isso para a gente finalizar esse contexto. Metadado, como acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar, talvez até já tenham tido uma experiência mais prática com metadados, são dados que descrevem outros dados. Né? Essa é uma definição muito simples, mas muito interessante. Então, por exemplo, eu tenho o título do documento, né, o campo título, e eu tenho o título em si sendo registrado. Esse conjunto do nome do campo e do conteúdo do campo é um metadado. Né? Eu sei que depois do campo título vai vir um conteúdo que representa o título. Então, trazendo um exemplo simples aí da descrição física, que é mais fácil para vocês visualizarem. Então, assim, o metadado, ele vai ser um conjunto de atributos, né, ou de características dos recursos digitais. Então, eles têm ali descrição de conteúdo, eles têm descrição de características técnicas desses recursos, uma série de informações. Nós temos diversos padrões de metadados. Um padrão muito utilizado na web
é o padrão Dublin Core. Né? Esse, de certo, é também o padrão que a gente escuta falar bastante na área de ciência da informação. E o Dublin Core nada mais é que um conjunto de elementos de metadados que é planejado para facilitar a descrição dos recursos eletrônicos, né, ou dos recursos digitais que são disponibilizados na web. Ele é uma catalogação ou uma descrição desse recurso. Esses elementos de metadados previstos no Dublin Core, eles permitem ali uma catalogação ou descrição do recurso. A expectativa do Dublin Core é que autores, blogueiros, designers, qualquer pessoa que venha disponibilizar um conteúdo na web seja capaz de preencher esses metadados, que uma vez que esses conteúdos na web estão marcados adequadamente por esses metadados, eu melhoro a recuperação da informação. Então, o Dublin Core ele foi criado com essa expectativa e ele é amplamente utilizado por pessoas que são da área de informação ou não. Então, ele vai ter ali um vocabulário para a descrição, né, das características de informação, como, por exemplo, título, criação, criador, data, assunto. São, na verdade, 15 elementos de metadados, né? E esses elementos são bastante simples para serem preenchidos por qualquer pessoa que disponibilize conteúdos na web. Aqui, só para vocês terem a ideia, cada elemento do Dublin Core, então considerando os 15 elementos básicos, cada elemento tem um nome, né, que é ali uma etiqueta, um identificador, aí eu tenho outros dados que são dados técnicos, né, carregados de acordo com o modelo Dublin Core, por exemplo, a versão, a autoridade do registro, quem é responsável, né, por preencher aquele metadado, a língua, qual que é o idioma que está aquele metadado, definição, o que significa aquele metadado, obrigação, eu necessariamente tenho que preencher aquele metadado. O tipo de dado, eu tenho, por exemplo, o metadado data. O tipo de data é o tipo data, né? O tipo de campo do metadado data é, por exemplo, 2 dias para o dia, 2 dias para o mês, 4 dias para o ano, né? Esse é um tipo de dado. A máxima ocorrência, eu posso ter mais de uma data, eu posso ter mais de um título, eu posso ter mais de um assunto. E o comentário, se tiver qualquer comentário relativo à aplicação do elemento de metadado, deve ser inserido. Então, eu necessariamente preciso ter o indicador. Vou aqui passar para um exemplo para já falar com vocês. Eu necessariamente preciso ter o identificador e o nome do metadado. O identificador do metadado Dublin Core, ele vai ser o nome do metadado em inglês. E aí eu tenho um nome que vai variar conforme a língua, que vai ser o nome do campo. Aqui, especificamente tratando de representação temática, eu tenho, dentre os 15 elementos, 3 elementos que são adequados para representar o assunto. O primeiro elemento é a cobertura. Então, a cobertura é a extensão ou a definição do alcance do conteúdo daquele recurso que está sendo descrito. Então, inclui uma localização espacial, né, por exemplo, coordenada geográfica, um período de tempo ou um intervalo de tempo, né, uma data, uma jurisdição, né, considerando ali uma instituição, uma entidade administrativa. Enfim, eu posso ter uma cobertura definida, informada nesse metadado, que indique, né, que ele é voltado para aquele público, né, voltado para aquela região, ou cobre aquele período de tempo. Eu posso, para isso, por exemplo, utilizar um tesauro, né, um vocabulário controlado, que especifica nomes geográficos. Então, eu quero, por exemplo, indicar no metadado cobertura, digamos que eu esteja utilizando esse metadado, cobertura, Dublin Core, para descrever uma fotografia. E eu quero indicar qual é a região ou local onde aquela fotografia foi tirada. Eu posso, inclusive, preencher esse metadado consultando um vocabulário controlado
que especifica nomes geográficos. Tá? Só para vocês verem aí um exemplo, eu vou mostrar o uso do metadado daqui a pouco para vocês na prática. O segundo elemento é o assunto, é o subject, e ele traz termos que descrevem o conteúdo. Então, eu vou lá fazer uma postagem num blog e eu vou utilizar esse elemento para dizer ali quais são as palavras-chave que descrevem o assunto daquela postagem que eu estou publicando. E esse é um elemento que ele também pode recorrer a vocabulários controlados e ele, inclusive, permite a indicação de qual vocabulário controlado é adotado. Aqui, no caso, eu tenho o DC, o Dublin Core, assunto, que utiliza um vocabulário que é mundialmente conhecido, que é o DEX. Nós vamos falar sobre ele ainda nesse módulo. Então, aqui eu tenho indicação que esse termo assistência à saúde, ele não é um termo aleatório, ele é um termo retirado do DEX. O que isso significa para a recuperação da informação na web? Que quando uma pessoa, por exemplo, buscar por assistência à saúde e eu apresentar um documento que foi marcado com esse elemento de metadado que eu tenho aqui, eu posso, por exemplo, apresentar outros resultados associados a esse que estejam relacionados aos demais assuntos do DEX. Tá? Então, me permite uma precisão na recuperação da informação. Porque eu sei que eu não estou procurando, eu não estou apresentando para o usuário aleatoriamente assistência à saúde, mas sim assistência à saúde que tem um conceito previsto, num vocabulário que é reconhecido e que foi utilizado para marcar o conteúdo de um recurso na web. E, por fim, o elemento descrição, né? O elemento descrição, ele é o resumo. Ele apresenta, um elemento de metadado que apresenta o resumo do conteúdo e ele pode ter também uma referência ou uma representação gráfica, né? Ele não necessariamente precisa ser uma descrição textual, mas ele é uma síntese, né? Uma descrição sintética do conteúdo do recurso. Então, esses são os 3 elementos aí do Dublin Core mais utilizados para a representação do conteúdo. Como que eu posso usar o Dublin Core? Eu posso utilizar ele dentro do próprio recurso, que vai ser disponibilizado na web. Então, a gente chama de Embedded Metadata, e isso significa que na linguagem utilizada para escrever o recurso digital, né? A gente sabe que é sempre utilizada uma linguagem para os recursos que estão disponibilizados na web. Então, dentro dessa linguagem, vai estar contido o metadado. Então, essa é uma maneira. Então, aqui, por exemplo, eu peguei um pedacinho lá da linguagem utilizada na página do Dublin Core, né, para mostrar para vocês aqui que na linguagem utilizada a gente vê uma página lá toda bonitinha, por trás da página a gente tem a linguagem utilizada e na linguagem eu tenho aqui a indicação dos metadados, né, dentro da própria linguagem que escreve a página que a gente visualiza na internet. Então, aqui a indicação do título, descrição, aqui, por exemplo, a descrição. Eu tenho o DC, ou seja, está utilizando um metadado Dublin Core, é o description, e qual que é a descrição dessa página? E aí eu tenho o preenchimento do texto aqui, que faz referência à descrição dessa página de onde eu tirei aqui esse extrato para mostrar o uso do metadado dentro do próprio recurso. Para finalizar, eu tenho também o metadado que é associado, que está fora do recurso, né, Associated Metadata, que a gente chama de metadado extrínseco ao recurso, né, fora do recurso. Nesse caso, eu tenho aqui, por exemplo, a imagem da descrição de um recurso num repositório, e aí esse repositório, ele apresenta aqui alguns dados descritivos do recurso e vejam que esses campos, eles são metadados Dublin Core.
né? Então, eu tenho DC Title e aí aqui eu tenho título. Aqui eu tenho metadados usados para descrever o assunto. Então, aqui eu tenho o DC Subject.dex, que usa o vocabulário controlado, né, que eu mencionei, e aí aqui eu tenho o correspondente, né? Ou seja, o conteúdo desse metadado que está num formulário que descreve o recurso que vai ser baixado. Então, esses metadados, eles não estão dentro do recurso, mas estão associados ao recurso. Aqui, só para vocês verem um exemplo de marcação de conteúdo disponível na web, que utiliza outros metadados, mas utiliza metadados para descrição do conteúdo. Aqui eu tenho a linguagem HTML utilizada para escrever uma página, né, de um site na web, e eu tenho aqui no cabeçalho da página, eu tenho a indicação do uso de metadados, não é adotado nenhum padrão específico, como o Dublin Core, mas eu tenho o uso de metadados para definir as palavras-chave e aí eu tenho o conteúdo que são essas palavras-chave. Aqui a gente tem a nossa bibliografia e o nosso fórum